Olá, gente. Hoje eu vim aqui compartilhar uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus. Eu não iria fazer esse vídeo, mas como todos os meus vídeos são inspirações de momentos, de situações, né, que eu vou tendo experiências ou inspirações, eu sempre compartilho com vocês. Eu fiz um vídeo já desse livro Jardim da Adoração. E esse livro, ele é muito especial para mim, porque quando eu escrevi esse livro, já faz um tempo, eu tive uma inspiração com Deus, onde eu montei um jardim, e naquele jardim eu tenho testemunha na internet, surgiu todo o livro Jardim da Adoração. E passou o inverno aqui onde eu moro, e entrou o verão, e eu, esses dias atrás, entrei no meu jardim, e eu vi uma planta que eu tinha plantado verão passado, colocado no jarrinho, e aquela planta ficou. Quando voltou o verão de novo, a gente começa a observar o jardim, e eu olhei assim para baixo, da escadinha da cozinha para baixo, e eu vi que a planta tinha ficado enorme, muito grande. E há alguns dias Deus tem falado no meu coração que Ele que dá vida, é Ele que faz, é Ele que dá a luz, né, que dá a vida para que tudo acontece. Aí eu peguei aquelas plantinhas, né, e coloquei no jarrinho e esqueci, e lá ficou e cresceu. E hoje algo impactante aconteceu, extremamente impactante. Eu estava aqui em casa e eu falei assim: eu não vou ligar pro meu pastor para ele orar por mim. É um pastor que eu amo muito. Eu era desde novinha da igreja dele, ele é do Brasil. E ele sempre orou por mim, sempre foi uma bênção na minha vida. E eu estava querendo muito falar com Deus. E eu ouvi a voz de Deus, né, hoje no momento de reflexão. E eu falei, eu não vou ligar pro pastor, que ele é muito usado por Deus, assim. Eu vou lá no meu jardim orar. Quando eu cheguei no jardim, o jardim tava já sujo, porque, né, muito tempo sem limpar. Teia de aranha em cima dos negócios, porque aqui dá teia de aranha até do lado de fora, nas árvores, nas coisas, tudo. E eu sentei no jardim, o banco tava sujo de folhas, e eu tava cabisbaixo, e eu tava pra baixo. E eu pus a mão assim na cabeça, e uma lágrima desceu do meu olho. E eu olhei pra mesa na minha frente. E quando eu olhei para aquela mesa, eu vi uma borboleta. E a borboleta ficava abrindo a asinha, batendo a asinha. E eu fiz assim, eu olhei assim, e o meu olhar foi pegando foco naquela borboleta. E aquela borboleta ficou muito tempo ali. E eu falei, meu Deus, como o Senhor é lindo. O Senhor está aqui no jardim. O Senhor está ouvindo a minha oração. E eu olhei para aquela borboleta. E eu falei, não é possível. Será que ela tá parada ali porque a aranha pegou ela, olha? E aí eu fiz assim pra frente e fiquei olhando. E ela ficou olhando pra mim e ficou abrindo a asinha e fechando, e abrindo e fechando. E eu fiquei muito tempo, eu fiquei umas meia hora nesse jardim, e essa borboleta lá. Beleza. E aí eu continuei orando, e a borboleta lá na minha frente. Daqui a pouco a borboleta vai dar uma volta em volta de mim, e vem e pousa na minha cabeça. E eu fiz assim, ai meu Deus. Aí eu levantei e fui andando, e ela pegou e pousou no banco assim, próximo do banco que eu tava. E eu olhei pra borboleta e fiquei parada. Eu falei, não é possível, essa borboleta tá porque eu tô. E eu olhei pra borboleta e olhei pra borboleta, e a borboleta não ia embora. Aí eu falei, eu vou pegar meu celular pra filmar essa borboleta, pra compartilhar essa borboleta com o que tá acontecendo comigo, né? E eu subi a escadinha assim da cozinha. Quando eu subi, ela pousou tipo no murinho, que era a altura da cozinha, assim, da porta da cozinha, e ficou olhando pra mim. Na hora que aí eu fiquei olhando pra ela de novo. Aí na hora que eu entrei pra dentro da cozinha, ela voou e foi embora. E o que eu quero refletir com vocês aqui, essa história tocou muito no meu coração, porque esse jardim foi um lugar que Deus me inspirou para escrever esse livro, Jardim da Adoração. E foi um lugar que eu coloquei uma plantinha, porque a maioria das plantas eram artificiais, né? E essa planta, ela cresceu muito. Eu vou tirar a foto e vou pôr aqui nesse vídeo a planta em algum lugar da tela, para vocês verem.
E já estava há algum tempo Deus falando ao meu coração a questão, né, E eu vou ler para vocês, porque no livro Jardim da Adoração tem a parte da borboleta, né? E aqui fala assim... eu vou ler uma mensagenzinha. Qual é a missão das borboletas? As borboletas têm grande importância para o meio ambiente. Além da beleza, elas são polinizadoras de plantas e servem de alimento para outros animais. O que acontece, gente? O meu livro Jardim da Adoração é um livro que ele fala que cada um no jardim tem a sua função, né? E a importância de cada insetozinho que está no jardim. E nesse livro eu abordei sobre a borboleta, sobre a formiga, sobre a abelha, sobre as aves que estão no céu e sobre nós, seres humanos. Esse livro, os caracóis também tá aqui. Enfim, eu coloquei a Joaninha, eu coloquei vários, é muito legal esse livro, então vale a pena vocês lerem. E eu ter essa experiência hoje com Deus, de sentir que Ele estava ali comigo, ouvindo a minha oração. E perceber que a experiência dele com cada um de nós é tão particular que às vezes quando você quer passar aquilo ou quer falar daquilo, eu acho que as palavras elas não conseguem alcançar a experiência real de você passar por uma situação onde você sente que Deus está cuidando de você, da presença dele e que ele está ouvindo a sua oração. A experiência com Deus, ela ultrapassa os limites, ela vai no mais íntimo e profundo do nosso coração e ela nos dá um alívio e um descanso que pelas palavras humanas a gente não consegue. Deus, ele cuida de nós, ele cuida de mim, cuida de você. Ele quer ter uma experiência com você. Ele quer ter uma experiência real com você, assim como ele teve comigo hoje no jardim. E eu te convido a orar, a ter o seu ambiente com Deus, a lembrar que ele te ama e que quando você estiver triste, você vai para os pés dele, porque ele cuida de você e ele quer ser teu amigo. E eu cheguei no jardim e eu estava cabisbaixo, eu estava assim, meus olhos estavam embaçados porque eu estava um pouco abatida, triste, e aquela borboleta foi ficando nítida aos meus olhos. E é o que eu falo para você hoje, Deus, ele tem grandes coisas para nós, mas o que ele tem de maior para nós é ter os momentos especiais com ele, momentos que nada no mundo vai ser mais infinito do que a presença dele, em um momento sobrenatural, que você está ali perto e você está vendo a glória de Deus. Eu te convido a buscar um momento especial com Deus, assim como eu tive hoje. Eu sei que você também pode ter, porque aquele que busca o encontra, né? Então, quem busca a Deus o encontra. E se você quer ouvir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do livro Jardim da Adoração, você pode entrar na Amazon e ler lá, que tem disponível no e-book, Kindle e por papelzinho. E essa é a minha experiência hoje com Deus no jardim, que foi criado quando eu fui inspirada para escrever o livro. Então eu quero compartilhar a minha experiência com você para que você se inspire e tenha a sua experiência com Deus. Porque a nossa experiência, cada uma é muito particular e singular, né? Muito singular, muito especial. Porque Deus é muito especial com cada um de nós. Ele vai no ponto que nós precisamos, que você e eu precisamos naquele exato momento. E Ele cuida da nossa vida em todos os dias, em todos os lugares. E eu quero te convidar a buscar uma amizade, uma intimidade com Deus, porque Ele também tem grandes coisas para sua vida. A mamãe tá fazendo um vídeo. Deixa só a mamãe fazer o videozinho. Deixa eu só fazer o videozinho, tá ao vivo não. Isso. Mamãe, chove, acabou de fazer chove. Te amo, meu amor. Não atrapalhou não. Tá bom.